Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Vamos iniciar aí o nosso culto, através da rede social. Faremos uma reflexão e vamos ouvir um louvor, amém? Sejam bem-vindos. Se todos vivessem o amor, como Deus o criou, amor que não guarda rancor, tudo espera e suporta a dor. Se todos vivessem o amor, como Deus o criou, amor que não guarda rancor, tudo espera e suporta a dor. Vai, Juninho! Se houver amor, não vale a pena viver. Amor, só vive quem anda com Deus. Vamos, galera! O amor de Deus, pra sempre eu quero viver. Perfeito amor, eterna essência de Deus. O amor de Deus, pra sempre eu quero viver. Perfeito amor, eterna essência de Deus. Se não houver amor, vale a pena viver. Um verdadeiro amor só vive quem anda com Deus. O amor de Deus, pra sempre eu quero viver. Perfeito amor, eterna essência de Deus. O amor de Deus, pra sempre eu quero viver. Perfeito amor, eterna essência de Deus. O amor de Deus, pra sempre eu quero viver. Perfeito amor, eterna essência de Deus. Pessoal, o áudio tá bacana aí? Me responda aí se o áudio tá bacana, tá chegando bem aí, tá muito alto, muito baixo, amém? Vamos ouvir só mais um hino? Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir o mal até o fim. Uma hora ele fugirá de mim.
Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é um templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Basta conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu, vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir o mal até o fim, numa hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é um templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Basta conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu, vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu, vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas se conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu, vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Graça e paz, meus irmãos, mais uma vez. Boa noite a todos que estão aqui ligadinhos, né, através dessa rede social. E por aqui nós temos tido os nossos encontros às quintas-feiras, né, a partir das 20 horas. E é um enorme prazer estar podendo transmitir algo para vocês. E que algo é esse? A palavra de Deus. Ouvimos alguns louvores, acredito que alguns cantaram dos seus lares. E agora a gente vai para uma breve meditação na palavra de Deus, uma breve reflexão para que nós possamos nos alimentar nessa noite. Amém? Então eu queria vos convidar a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Livro de Atos, capítulo 14, do versículo 8 ao 22. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, do versículo 8 ao 22. Quando a gente terminar o versículo 22, a gente vai ler lá em Filipenses, capítulo 4, do versículo 10 ao 13 apenas. Então, depois de Atos, a gente vai aqui em Filipenses rapidinho, fica logo do lado, e a gente vai ler no capítulo 4, do versículo 10 ao 13. Amém?
Atos dos Apóstolos, capítulo 14, do versículo 8 ao 22, acompanhe comigo. Em Listra, costumava estar assentado certo homem, aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses, em forma de homens, baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas, estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecer sacrifício. Versículo 19. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, extingando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Agora vai lá rapidinho em Filipenses, capítulo 4. A leitura é um pouco extensiva, mas é muito interessante a gente ler também Filipenses, capítulo 4, versículo 10 ao 13. Diz bem assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Vou ler de novo o versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Bota a internet aqui, não está acabando. Irmãos, eu queria conversar com vocês nessa noite, oração, e como tema é tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso no Senhor Jesus Cristo. Voltando aqui para o livro de Atos, deu um probleminha aqui de internet, mas voltei. Então, voltando aqui para o livro de Atos, no capítulo 14, vamos entender aqui o cenário para a gente conseguir compreender nessa minha introdução. Aqui a gente vê dois apóstolos, a gente vê dois missionários evangelistas que receberam uma missão do Espírito Santo para ir pregar em outras cidades.
Essas cidades aqui que foram listadas a partir do capítulo 14, a gente tem a cidade de Icônio, a cidade de Listra, a cidade de Derbe e outras cidades. E a gente vê que Paulo e Barnabé foram para essas cidades para levar a palavra de Deus. Só que a vida de um evangelista nunca é fácil. Sempre vai ter pessoas que vão tentar causar a divisão, sempre vão ter pessoas que vão tentar causar a desmotivação para que esse evangelista não pregue, para que esse evangelista não leve a palavra de Deus. Então, quando você é alguém que leva a palavra de Deus para outra pessoa, é alguém que transmite esse evangelho que traz salvação, que pela graça somos salvos mediante a fé e por ouvir o evangelho da palavra de Deus, você tem que ter alguém para te fortalecer. E quem é essa pessoa que nos fortalece? É Jesus. Percorrendo aqui sobre o texto, vocês vão conseguir entender junto comigo que a vida de Paulo não foi fácil. Um dos maiores evangelistas da igreja evangélica, do evangelho de Cristo, que passou por tantas coisas que nos dá exemplo para mim e para você, que importa que nós venhamos a permanecer firmes, mesmo em momentos difíceis. A gente percebe aqui do versículo 8 ao versículo 13, o primeiro tema que a gente encontra é: aquele que nos fortalece também nos transforma em evangelistas. Aquele que nos fortalece para levar o evangelho de Cristo, para anunciar as obras do nosso Deus. Então a gente vê Paulo e a gente vê Barnabé entrando na cidade de Listra e pregando o evangelho. E ali tinha um coxo, ali tinha alguém que tinha um problema, uma deficiência física. E Paulo, vendo que havia fé naquele homem, orou, e através da fé e através do Espírito Santo, aquele homem foi curado. Ele saltou, ele começou a andar. E as pessoas daquela cidade, elas tinham um problema muito grande com idolatria. Existia ali alguns templos para Júpiter, para Mercúrio, e quando eles viram aquele milagre ser operado, eles já começaram a achar que aqueles dois homens eram deuses na terra, deuses que não é o nosso Deus. Por quê? Porque aquele povo precisava de alguém que levasse o evangelho até ele, e o Espírito Santo conduziu Paulo e Barnabé para que isso fizesse. Só que na incredulidade, na falta de visão daquele povo, começaram então a chamar Paulo de Mercúrio. A gente encontra aqui no versículo 12, que a Barnabé chamaram de Júpiter e a Paulo chamaram de Mercúrio. Tanto que o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava na frente da cidade, começou a trazer grinaldas para querer sacrificar aqueles homens. E eu fico imaginando que quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, ela tem no coração em levar o evangelho para outras pessoas, o que ela mais torce é que essas pessoas de fato sejam alcançadas e se convertam dos seus maus caminhos. Então isso torna a vida de um evangelista diante dos olhos de Deus magnífica, porque é alguém que está fazendo uma grande obra, mas diante dos olhos do homem é muita luta, muita guerra. Meu irmão, você que está aí me vendo, que eu estou falando com você agora, você é um evangelista. Quando você leva a palavra para a sua família, talvez tenha alguém lá que está precisando de ouvir o evangelho, e você que está dentro de uma igreja evangélica, aprendendo com homens de Deus sobre a Bíblia de fato, a teologia de fato que traz mudança, conversão, o evangelho de Deus, você tem um trabalho pela frente. E muitas das vezes a gente deixa as circunstâncias, a gente deixa as coisas que acontecem nesse presente século nos colocar uma tapagem nos olhos. E a gente acaba parando de fazer aquilo ao qual nós somos chamados. Eu, você e todos. Nós somos chamados a evangelizar. Fomos chamados a sermos, de fato, aqueles que vão esse árduo trabalho, mas um trabalho que gerará uma coroa no céu para mim e para você.
E esse trabalho, muitas das vezes, e o que tem que ser, ele não vai nos trazer, não é para honra nossa, não é para a nossa glória. Quando você leva o evangelho para alguém, quando você prega o evangelho a alguém, leva as boas novas, não pense você na sua cabeça que a glória vai ser sua, que a admiração vai ser sua. O centro da pregação de Paulo e de Barnabé era Cristo. Você pode olhar durante todos os evangelhos, você pode olhar as cartas paulinas, todas as cartas a gente vê Paulo dando ênfase a Cristo. Ele colocando Cristo no centro. A principal pregação de Paulo era Cristo. Ele não estava querendo atrair honra para si. Ele estava querendo atrair a honra para Deus. Mas Paulo e Barnabé tinham alguém que os fortalecia. Como eu disse, o tema do nosso sermão, tudo posso naquele que me fortalece. E eu quero te dizer nessa noite, irmão, se você está parado, levante-se. Se você não está evangelizando, vai, levanta, anda e fale, pregue. Faça a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós venhamos consolidar, ganhar, discipular e enviar para que outros homens e outras mulheres também façam parte dessa grande obra. Aquele que nos fortalece também nos transforma em evangelistas, aqueles que anunciam o evangelho. E nessa segunda parte agora dos versículos 14 ao 18, a gente vai ver que o verdadeiro evangelista honra o evangelho sabendo que Cristo é o centro e não ele. Vou repetir, o verdadeiro evangelista, aquele que leva o evangelho, honra ao evangelho, sabendo que a honra não é para ele, mas a honra é para Cristo. No versículo 14, a gente se depara com os apóstolos Barnabé e Paulo travando uma grande batalha, tentando convencer aquelas pessoas que se levantaram que eles não eram deuses, que não era ali Júpiter e que nem era ali Mercúrio. Muito pelo contrário, quem estava ali eram dois homens que têm necessidades assim como qualquer homem, que têm momentos difíceis assim como qualquer homem, que passam por situações difíceis, que passam por situações boas. E esse é o mistério, essa é a graça do Evangelho. É que Deus, ele usa pessoas como eu e como você. Pessoas que talvez para o mundo não tem muito valor, mas para Cristo tem. Eu quero te dizer uma coisa agora, olhando nos seus olhos aí na sua casa. Jesus Cristo tem um propósito na sua vida. E esse propósito tem nele introduzido que você leve o Evangelho, seja no seu bairro, seja na sua família, seja em outro país, seja para as nações, seja para alguém que está precisando de ouvir o Evangelho. E ali Paulo e Barnabé travam uma batalha. Não, nós não somos isso que vocês estão fazendo. Resumindo, não sacrifiquem a nós. Jesus Cristo é o centro. Converta-se dos vossos maus caminhos. Converta-se dessa idolatria. Não. O Deus de fato está no céu. E Ele faz do céu descer chuvas e estações frutíferas. Ele enche o vosso coração de fartura. E foi com muita dificuldade que eles impediram que aqueles homens parassem com a idolatria. Irmãos, não desanime. Vai ter pessoas que você vai pregar o Evangelho e elas vai entrar pelo ouvido e vai sair pelo outro. Irmãos, vai ter pessoas que você vai pregar o Evangelho, elas vão apenas fingir que estão ouvindo, mas de fato não vão ter interesse nenhum. Mas eu quero te dizer uma coisa, e é verdade. Terão pessoas que vão ouvir. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a graça do Senhor, mediante a fé, como está lá em Efésios capítulo 2, que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus.
vai alcançar esse coração. E essa pessoa, além de se tornar um salvo, ela vai levar o evangelho assim como você. Sem ter vergonha, sem ter medo. Mas, de fato, sabendo que é uma das maiores honras do nosso próprio Deus, poder fazer parte da sua obra. Agora a gente vai chegar no nosso terceiro tópico, na nossa terceira colocação. O verdadeiro evangelista sabe viver contente em qualquer situação. A pessoa que leva o evangelho, assim como Paulo e Silas levaram, que tem essa missão, e nós também que temos essa missão de falar das boas novas para os nossos amigos ou para quem quer que seja, nós temos que entender que, dependente da situação, nós temos que estar contentes. Quando eu me deparo com isso aqui que eu vou ler para vocês, o que me vem à vontade eu não sei dizer, eu sei que eu chorei hoje com esse texto, porque quando eu olho a vida desses homens aqui, o que eles fizeram, a gente percebe que nós temos que tomar muita vergonha na cara, me desculpe a expressão. Nós temos que se levantar de fato como aqueles que vão levar a palavra de Deus. Porque olha só o que esse homem aqui passou. Preste atenção, hein? Paulo é apedrejado. Vamos ler o versículo? 19. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, extingando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando por morto. Irmãos, presta atenção comigo. Paulo estava pregando o evangelho na época dele, que era difícil, na nossa época também é. E ele estava levando o evangelho, anunciando, para que as pessoas se convertessem dos seus maus caminhos e entrassem, de fato, para serem servos do Senhor. E olha o que Paulo recebeu: pedradas. Me lembro de Estevão. Estevão recebeu pedradas. Me lembro também de um ditado popular que diz que só tacam pedra em frutas boas ou em árvore que dá bons frutos. E o texto ele é bem incisivo em dizer que ele foi apedrejado, arrastaram-no para fora da cidade, dando por morto. Agora lê comigo o versículo 20, que isso aqui é um impacto tremendo. É a Bíblia impactando você e a mim, como me impactou hoje. Olha o que diz. Versículo 20. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. Olha isso, hein? No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E olha o que ele fez no versículo 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos. Pensa comigo. Apedrejado. Paulo devia estar todo machucado. Eu não sei vocês, irmãos, mas eu já tomei uma pedrada nas costas uma vez. Eu tive uma pequena briga com um colega meu quando eu era mais novo, e eu era um menino meio atribulado. Minha mãe passou muita raiva comigo. E uma vez brigando com uma pessoa, eu dei um murro no rosto dele, ele me deu uma pedrada nas minhas costas e aquilo queima, dói. Eu acho que tem muita gente aí que está me ouvindo, principalmente os homens levados, que eram levados na infância, que já tomaram pedrada também, dói. Agora, um apedrejamento não é apenas uma pedrada, são várias. A ponto de um homem de Deus, eles acharam que ele ter morrido. Eles acharam que Paulo morreu. Mas uma coisa milagrosa acontece, uma coisa que tem que partir da pessoa que quer de fato levar o evangelho de Deus. Ela tem que entender uma coisa. Ela tem que ter 3 princípios na sua vida. Primeiro, coragem. Segundo, disposição. E terceiro,
aguentar o que vier. No outro dia, Paulo se levanta, acredito que ainda machucado, ferido, vai para outra cidade, prega o evangelho e ali faz muitos discípulos. Meu irmão, isso é um aprendizado maravilhoso. O que eu vou falar para você aplicando em cima disso? O que você está passando? Eu tenho alguns colegas aí que estão me assistindo, que estão passando por situações difíceis. Na verdade, todo ser humano passa por situações difíceis. Seja hoje, seja amanhã, ou no passado, já passou. Todos vamos passar. A gente vive debaixo de um tempo, e esse tempo para todos os homens traz coisas boas, mas também coisas ruins. Então todo mundo vai passar por alguma situação algum dia. Mas tem que ter coragem, disposição e aguentar o que vier. Paulo levantou e foi pregar. Vamos trazer uma outra aplicação. A gente está vivendo um momento de pandemia mundial, difícil. Pessoas ficando doentes da mente, pessoas ficando doentes do corpo físico, pessoas de todas as nações sofrendo. Mas ainda tem homens e mulheres, assim como eu, assim como você, assim como muitos que me ouvem ou que ouvirão, que têm coragem, tem disposição e aguenta o que vier. Porque quando a gente faz esse trabalho aqui que Paulo fez, pode ser, irmão, que você nunca vai ser apedrejado, pedras físicas, alguém vai te apedrejar, ou talvez você não vai chegar nem a morrer por causa disso. Mas eu quero te dizer que quando a gente faz a obra de Deus, a nossa coroa, além de grande, vai ter muitas pedras preciosas. O nosso galardão, a gente tem que parar de pensar em galardão na terra e pensar em galardão no céu. Aqui na terra a gente quer ter uma vida boa, sim. A gente quer ter uma boa casa, um bom lar, dar bons estudos aos nossos filhos. A gente quer ter uma vida de pacificação, um bom emprego. Isso é bom, nós temos que buscar isso. Mas o galardão no céu não tem algo que possa se comparar. E eu acredito que Paulo, Barnabé e muitos outros sabiam de fato que, independente do que eles passassem, o galardão é lá em cima. E é sobre isso que eu queria falar com você, irmãos. Você, como aquele que leva o evangelho do Senhor, o ministério do evangelista também é um ministério dado, assim como o pastorado, assim como os mestres, né? Mas talvez você não é um pastor, talvez você não é um teólogo, você não se formou em teologia, né? Isso é muito bonito. Se você, através dessa palavra, através do Espírito Santo do Senhor, se vê como um pregador, tem que estudar, tem que buscar conhecimento em livros. Esses dias eu fiz um investimento, estou dando um exemplo para vocês, não que eu sou perfeito ou que eu sou melhor do que ninguém, mas a gente tem que buscar o conhecimento para passar para as outras pessoas. Eu fiz um investimento de alguns comentários bíblicos do pastor Hernandes Dias Lopes. Eu comprei alguns livros e quando a gente começa a ler ali, a gente começa a ser impactado, porque é um homem que tem experiência, é um grande pastor. E através do conhecimento dele que eu adquiro, eu vou tentar passar para o meu próximo. A gente vê o nosso pastor que está pregando na igreja arduamente, com 2 máscaras. Um homem prudente, eu posso falar aqui com todas as letras, é um homem prudente. Porque a gente vê que tem muitas pessoas, eu não estou falando da nossa igreja, eu estou falando mundialmente. Se o pastor faz culto todo dia, não, está perigoso, nós temos pandemia, fazer culto todo dia. Agora se faz culto só uma vez ou 2, que pastor preguiçoso. As pessoas não sabem o que quer. Eu vejo prudência, é tempo de prudência. É tempo de usar máscara sim, é tempo de se cuidar, de seguir as normas de saúde, para que nós possamos estar bem, para levar esse evangelho. Então nós temos o nosso pastor que prega para nós temos os presbíteros da igreja, nós temos a diaconia. Esses dias o diácono Samuel esteve pregando, esses dias o presbítero Gleito esteve pregando. E isso tudo, a gente vai se enriquecendo de conhecimento e a gente vai entendendo que não é só conhecer, mas é praticar. E praticar como Paulo praticou. Vai lá comigo em Filipenses, capítulo 4,
A gente já está chegando ao fim do nosso sermão. Filipenses, capítulo 4, do versículo 10 ao 13. Filipenses, capítulo 4, do versículo 10 ao 13. Olha o que diz. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Está vendo aqui? Paulo. Lá onde nós lemos, ele foi apedrejado. Paulo, ele foi apedrejado. Ele já passou por naufrágios. Ele já foi mordido por uma cobra venenosa. Morreu pelo Evangelho. E olha o que ele diz aqui no livro de Filipenses, porque a gente acha que não, mas a Bíblia está ligada uma coisa na outra. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Irmãos, independente do que você esteja passando aí, esteja contente no Senhor. Tendo fé e sabendo que aquilo que deseja o seu coração, se você tiver fé, orar e acreditar, Ele pode fazer. E sempre tendo em mente que mesmo que Ele não faça, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Tanto sei estar, versículo 12, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Aí vem a nossa palavra tema e a nossa palavra-chave, que Paulo nos ensina. Independente de tudo que ele passou, tudo posso naquele que me fortalece. Eu queria que você repetisse com fé aí na sua casa, você e sua família. 1, 2, 3 e tudo posso naquele que me fortalece. Mais uma vez, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo sabia que a força dele estava no Senhor. Saiba no seu coração que a sua força está no Senhor. Vamos nos ajudar em oração. Vamos crer em Deus. Eu estou pregando aqui para vocês com meu coração alegre, mas só Deus sabe o que a gente passa também. As coisas não são fáceis. Eu poderia fazer qualquer outra coisa agora. Eu poderia estar no meu quarto chorando, talvez, porque eu estou passando por uma situação muito difícil na minha família. Os irmãos mais próximos sabem o que é sobre a minha mãe. Infelizmente, ela está internada, ela está com aquela doença maldita. E nós estamos aqui na torcida, mas graças a Deus a gente tem recebido notícias que ela está bem, ela está saturando bem. E logo, logo eu vou ter minha mãe em casa, então eu poderia estar fazendo qualquer coisa, mas eu preferi vir aqui pregar. Porque eu tenho certeza que do mesmo jeito que o Espírito Santo age no seu coração, ele vai agir no meu. Ele vai me trazer calmaria. Ele vai me trazer... Nele eu posso estar contente. Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que me traz paz, alegria, sustento. Que me ajuda, que me fortalece. Entendendo sempre que todas as coisas cooperam para o bem. Para o bem. Irmãos, esse é o exemplo que eu queria dar. Seja um evangelista. Leve o evangelho. Estude. Adquira conhecimento. Pratique. Leve o evangelho para outros. Não queira a honra para si. A honra é de Deus. Que vidas venham ser salvas através da pregação que o Espírito Santo vai te usar para pregar ou para falar. Que muitos venham ser impactados pelo poder do Evangelho, não pelo poder
daquele que transmite o Evangelho. Não, o poder é do Evangelho, não daquele que transmite o Evangelho. Amém? Agora a gente vai estar orando. A gente vai estar... Só um minutinho também. Bota no começo de novo, espera só um pouquinho. Minha esposa está aqui me ajudando aqui nos áudios. Me presta os nomes aí. Foram-me repassados alguns nomes para a oração. Glória a Deus. Os nomes são Tiago, né, que é filho do Marcelo e da irmã Cleudes. Os moradores do Morro Novo, que o Valdir sempre pede, irmã Zilda e todos os outros, glória a Deus. O Flávio, a Priscila pediu para orar pelo Flávio, né? Vamos orar pelo nosso irmão Expedito, também tive conversando com ele, homem de fé, vai vencer. Tem o Flávio Lúcio, que é um grande colega meu também lá do trabalho, que infelizmente também está com Covid, foi entubado. Temos também alguns pedidos da nossa irmã Josi, que é Elisângela, Davi, Marluce e Mariluce, né? Também estão com Covid-19, nós vamos orar por essas pessoas. Eu queria te convidar agora para... Eu sei que você estava prestando atenção no Evangelho, mas agora nós vamos prestar atenção ainda mais. Não na oração do Bruno, não. Você vai orar da sua casa, eu vou orar daqui. Concorde, glorifica a Deus e tenha fé. Amém? Vamos nos preparar para esse momento? Feche seus olhos, vamos orar. Deus Todo-Poderoso, nesse momento eu quero colocar a vida dos meus irmãos nas suas mãos. Eu quero te pedir obrigado, ó Pai, por todas as coisas, porque o Senhor é aquele que nos fortalece, que nos dá força. Eu quero te agradecer, ó Pai, pelo teu evangelho que foi aqui ministrado, o tanto que nós aprendemos com o apóstolo Paulo, que nós temos que ter disposição, nós temos que ter garra, nós temos que entender que estamos propícios a passar por momentos de dificuldade, por momentos de angústia, de dor, mas que isso não vai nos impedir de levar o teu evangelho. Isso não vai nos impedir de te agradecer. Isso não vai nos impedir de te glorificar. Meu Deus, o Senhor é um Deus santo e o Senhor tem contemplado, ó Pai, o nosso coração. O Senhor tem contemplado, ó Pai, as dificuldades que nós temos passado, os momentos, ó Pai, de luta. Estamos vivendo momentos, ó Pai, que trazem, de fato, ó Pai, cansaço emocional, que trazem, de fato, cansaço físico. Mas nós cremos, ó Pai, que o Senhor está nos fortalecendo agora, que o Senhor está fortalecendo aquelas pessoas que estão no leito de hospital. Eu quero orar, ó Pai, por cada nome que aqui foi me repassado pelos meus irmãos, seja, Pai, por motivo de doença, por motivo, ó Pai, de qualquer outra situação, que o Senhor, ó Pai, vai agindo nesse momento, que o Senhor vai trazendo cura, que o Senhor vai operando maravilhas. A Tua palavra diz, ó Pai, que a oração do justo pode muito em seus efeitos, e não tem apenas um justo orando nesse momento, tem muitos outros. Meu Pai, no nome de Jesus, ó Pai, eu queria colocar a minha mãe diante de Ti, ó Pai, vai dando força à serva do Senhor. Se hoje eu sou um servo do Deus Altíssimo, eu devo muito à minha mãe, ó Pai, que sempre orou por mim às madrugadas, que sempre, ó Pai, intercedeu por minha vida. Vai dando refrigério a ela agora naquele leito de hospital e trazendo a cura. Traz a cura na vida, Pai, dos parentes da nossa irmã Josi, na vida do Flávio, ó Pai, que a irmã Priscila nos passou, na vida do meu irmão Expedito.
Como eu amo esse homem, ó Pai, homem de Deus, homem honrado, que já está comigo há tanto tempo, ó Pai, na obra, que hoje está no mesmo ministério que eu. Eu glorifico a Deus pela vida do meu amigo, que o Senhor, Pai, vai trazer cura sobre a vida dele. Oh Deus, vai de encontro aos irmãos do Morro Novo, a família do Valdir, um grande evangelista também, que tem levado o teu evangelho ali naquele lugar. A igreja Graça e Glória, o nosso pastor, dá força para o nosso pastor, da sabedoria, da graça. Só Deus sabe ele, ó Pai, o tão árduo que às vezes é, ó Pai, o ministério, mas eu creio que o seu filho faz por amor, ó Pai. Ele não faz, ó Pai, para honra a si próprio, ele faz por amor ao teu evangelho, e eu creio que o Senhor vai continuar o usando, vai continuar o abençoando. Coloque diante dele homens de Deus, homens que o ajude, assim como Arão e Ur seguraram os braços de Moisés para que Moisés não ficasse debilitado e o povo estava ganhando a batalha. Possam ter homens de Deus ao lado desse homem para o fortalecer, o ajudar através do teu Espírito Santo. Meu Deus, eu quero orar pela minha família em geral, eu quero orar pela minha sogra, pela minha esposa, pelo meu filho Moisés. Nome de homem de Deus, e foi escolhido justamente por isso, Moisés Rodrigues Araújo. Que nós possamos ensinar ao nosso filho o caminho que ele deve andar, que possa ser um grande homem de Deus, um homem justo, honesto, um homem, ó Pai, que viva, ó Pai, mesmo em meio a esse mundo tão feio, tão ruim, que viva o melhor de Deus. Toma também o filho do nosso pastor Guerra, que está ali para chegar, Thalita, Pai. Nós estamos achando que é Thalita, se for da vontade de Deus vai ser Thalita, que vai ser uma mulher de Deus também, tremenda. A vida da Vanessa, Pai, a vida de Larissa. Eu quero orar pela vida da irmã Mara também, pela vida da nossa amada Ana Lu. Oh, essa criança já tem propósito desde pequena, Pai, já veio o mundo cheio de propósito, está aí viva, cheia de garra, dando alegria aos seus pais, ó Pai. Toma a vida do Eduardo e dela nas suas mãos, a vida, Pai, de todos os meus amigos e irmãos da igreja. Se eu for falar aqui o nome de todos, ó Pai, eu vou me prolongar muito, mas eu queria pedir por cada um especial, aqueles que têm filhos, aqueles que não têm, as suas famílias. Hoje é o aniversário da minha irmã Cimei, hoje é o aniversário do meu cunhado Camilo, hoje é o aniversário da minha sobrinha Joana Dark. Eu quero colocar a vida deles nas suas mãos. A minha irmã Cimei, quando eu olho para aquela mulher, eu vejo uma mulher de garra, eu vejo uma mulher batalhadora. Que exemplo que essa mulher é para nós, e ela vai testemunhar muito. Meu cunhado Camilo, um homem decente, um homem honesto. Minha sobrinha Joana, que agora também está uma mulher de Deus, na caminho de Deus. Toma a vida da minha irmã Brenda, o Senhor tem trago recuperação para ela. Brenda é outra, Senhor, que tem um propósito grande na presença do Senhor, que tem testemunhos maravilhosos junto ao presbítero Gleides. Toma cada um que está cuidando dela, sua sogra. Ó Deus, a minha mãe tanto cuidou, ó Pai, nós da família, de alguma forma, ó Pai. Logo, logo minha irmã estará boa, estará, ó Pai, fazendo tudo que ela fazia, eu creio. Pai, eu quero te agradecer por esse momento, a vida do Tiago, ó Pai, filho da irmã Cleudes, ó Pai, do irmão Marcelo. Toma a vida daquele homem, ó Pai, haja no coração dele, ó Pai, para que ele possa, ó Pai, estar na tua presença, ó Pai. Nada é impossível para o Senhor. Ajude ele onde ele estiver agora, derrame a tua graça, ó Pai, no nome de Jesus. Toma todas as igrejas de Cariacica Sede, os pastores. Ó Deus, que não haja divisão, ó Pai, que homens, pastores venham ter visão do reino. Abençoa as igrejas, ó Pai, abençoa os membros. A tua palavra diz, ó Pai, que o evangelho tem que ser pregado. Então, ó Pai, que haja homens de Deus nessas igrejas, ó Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Muito obrigado pelo meu emprego, ó Pai. Toma os meus amigos lá do serviço. Toma o Flávio Lúcio. Traz cura sobre a vida daquele homem, ó Pai. Traz cura sobre os outros agentes que tiveram dificuldade devido à vacinação. Ó Deus, toma o nosso local de trabalho, ó Pai. Toma a nossa igreja, toma o nosso coração nas suas mãos. Ó meu Deus, porque em Ti nós somos gratos, em Ti nós temos fé. No nome de Jesus, ó, essa é minha oração, no nome de Jesus. Sinta o Espírito Santo aí na sua casa nesse momento.
Glória a Deus, meus irmãos. Graças a Deus, mais uma vez estivemos juntos, unidos em oração, ouvindo a palavra de Deus. Eu queria pedir obrigado por todos que acompanharam, todos que estão comentando aí. Eu estou vendo meu colega Luciano, grande homem de Deus. Quantas conversas boas sobre o Evangelho a gente teve, hein? Queria agradecer a todos. Deixar aqui só uns anúncios aqui, né? Alguns anúncios. Domingo é dia de culto. Graças a Deus a nossa igreja ela tem um pastor prudente, ela tem líderes prudentes, uma diretoria prudente que pensa no bem dos irmãos, que pensa como um todo, não faz as coisas de qualquer jeito, desorganizado, não pensa. Então nós estamos tendo culto aos domingos à noite. Existe um formuláriozinho de inscrição. Por que inscrição? Porque como a gente está tendo esses processos de distanciamento e tal, questões de saúde, a igreja que comportava 80 pessoas, hoje está conseguindo comportar apenas 39. Mas como eu disse para você, com segurança, se tiver mais de 39, não tenha dúvida, meu pastor está doido para fazer 2 cultos, o pastor Guerra. Então, dê o seu nome, a inscrição está no grupo da igreja, os irmãos estão enviando para os outros irmãos, eu também vou enviar para alguns amigos, e o culto é no domingo. Uso de máscara obrigatório, não deixe de usar a sua máscara. Temos álcool lá na igreja, tudo certinho, a igreja é limpa todo domingo. Então pode vir tranquilo, vem adorar a Deus. É uma coisa que eu tenho pensado e é verdade. A gente vai em supermercado, a gente vai em loja, a gente vai trabalhar, a gente faz várias coisas. Então vamos nos esforçar também para ir na igreja. É lógico que a gente entende que tem pessoas que têm comorbidades, que não é interessante mesmo, mas ainda assim nós temos também o culto online, né, que é transmitido. Então acompanhe, deixe seu comentário, estou aqui assistindo o culto, glória a Deus, que bênção, ouça a palavra. Eu tenho uma caixinha, ó que bonitinho, ó. Eu comprei essa caixinha aqui, do meu amigo Jurani, vou fazer o marketing, Jurani Pedrosa, comprei. A bichinha tem uma potência boa. Teve um domingo que eu não pude estar na igreja, mas eu estava aqui, ó, bem ouvindo. E ouvi a palavra de Deus. Domingo agora o pastor pregou sobre Eutico, e foi uma pregação maravilhosa. Eutico caiu, né, da janela, morreu. Paulo foi lá, orou, ele ressuscitou. Por quê? Porque Paulo estava pregando o evangelho. Então é uma continuação do que o pastor pregou. Não falei sobre Eutico, mas falei sobre Paulo. Vamos para a igreja. Convide pessoas. Amém? A graça e a paz a todos. Vou finalizar a live com um hino que eu amo muito, porque nós temos um Deus de detalhes. Amém? Boa noite a todos. Acompanhe o hino e depois fica o meu abraço, fica o meu carinho e que Deus os abençoe. Nós te amamos, Deus, nós te amamos tanto, Pai. Nós te amamos, Jesus. Obrigado pelo seu amor, cuidado, bondade, graça. Cuida de mim em cada detalhe. Eu tenho um Deus que já fez em mim o seu milagre. Livrou-me do que eu nem cheguei a ver. Já tinha um plano certo antes de eu nascer, e pra cada coisa que eu ia perder, preparou o dobro pra me devolver. Abre cada porta que o mundo fechou. Eu não valia nada, ele me deu valor. Mudou minha história e me fez alguém, e me disse que seus sonhos vão além do que eu possa imaginar. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural
especial e faz com que eu me sinta especial. Boa noite a todos, graça e paz, abraços.